doméstica, assim, na minha casa. Jesus, que susto. Eu esqueci que fazia essa voz. Desculpa, Vou gente, é ter só que pra inverter o gravar. livro. E que desde 2009 que eu tenho em casa, assim. Eu lembro que ainda ao longo desse período, em alguns momentos, participei de várias oficinas de diálogo, de construção, mas nunca trabalhei especificamente com isso. E foi muito legal porque, na verdade, inclusive, essa é a segunda vez que eu falo sobre compostagem, assim, numa oficina. Então, eu não tinha meio que nada preparado e tal. Foi hoje meio que tirando o dia para tentar organizar algumas coisas, assim, de apresentação. E aí, o que eu pensei, basicamente, assim, é uma bem introdutório, assim, né? Eu acho que porque eu fiquei meio nessa dúvida da galera que se sabia, se não sabia. Aí eu acho que a gente pode fazer também um diálogo, assim, tipo, a partir das dúvidas, das colocações. Seria muito legal se mãe de Fernanda e Fátima puder voltar também, que ela falou que trabalhou com isso. Quem também já tem experiência, enfim, pode compartilhar, sem, sabe, não é uma parada de mão única, né? Eu acho que é um diálogo real, assim, uma roda de conversa. Mas a ideia é talvez trazer alguns conceitos, algumas noções, algumas coisas mais gerais, e aí a partir disso a gente pode ir tirando dúvidas também, a partir do que eu tenho conhecimento, do que eu conheço, né, de contato. Deixa eu compartilhar aqui agora. Eu não consigo mais ver vocês, então, nem o chat. Então vocês vão. O Carol, você me avisa, ou pessoas Qualquer vão me coisa eu avisando, aviso, vou ficar de olho aqui. ou se tiver alguma coisa se travou, se alguém saiu, se alguma coisa bateu desespero aí, você me avisa. Aviso. Vocês estão vendo os slides aqui? Sim, Sim. tá aparecendo. Tá, show. É... Ih, rapaz, eu vou ter que passar assim devagarinho, então. Ah, não, foi. Comecei com essa noção do Lavoisier, que ele fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é uma frase super polêmica, inclusive, né? Mas eu acho que ela foi... Ele está falando aqui ele está falando da manutenção da matéria, né? Está falando de uma lei específica, ele é o pai da química, enfim, mas eu acho que essa ideia ela pode ser aplicada a vários aspectos, assim. E dentro da ecologia, eu acho que ele é um elemento muito central quando a gente fala de compostagem, assim, que de fato tudo que a gente faz, né, todas as nossas ações, elas têm um impacto, elas têm uma influência muito grande na natureza. E aí eu acho que também quando a gente fala em ecologia tem um elemento que a gente pensa assim que são os efeitos em cascata, né, em cadeia, que enfim uma determinada ação nossa ele interfere numa infinidade de ciclos, né, de fluxos, e eu acho que tudo está muito conectado. Acho que essa é uma dimensão, eu gosto muito dessa foto, que é um quadro que tem aqui em casa, inclusive, que é essa ideia de que o que nós fazemos, o que a gente produz, o que a gente consome, os nossos dejetos, tudo isso está num grande ciclo interconectado com absolutamente todas as demais coisas, bióticas e abióticas, né, com os fatores da terra e ecológicos, e tudo isso em profunda transformação. Acho que isso é um elemento central assim do pensamento de entender a compostagem. Acho que primeiro colocar isso, a compostagem dentro desse sentido maior, que é o sentido da gente entender a nossa existência nesse mundo, a existência, né, das demais espécies e etc. Eu queria iniciar uma breve introdução com algumas noções mais políticas. Né? São 6 pontos ali que eu vou falar muito rapidamente. A gente nem acordou tempo, né, Carolzinha? Mas eu queria falar, sei lá, enfim, são 8 já, talvez uns 15, 20 minutos, não sei, 30 no máximo. Acho Então, se você tranquilo. puder ir me avisando também. Tá bom. Aviso que é Eu, quando tiver uns 15 minutos? 10 pode ser, minutos? pode Tá, ser, pode ser, 10 ou 15. tá. Acho que são 6 noções políticas que eu acho que estão muito diretamente ligados ao debate da compostagem. Né? Acho que, primeiro, modo de produção capitalista, acho que a gente sempre, nos nossos debates, né, no Mutirão, no Subverta, a gente fala muito disso. Não tem como pensar uma outra relação com a natureza dentro desse sistema, né, um sistema que destrói a natureza de forma muito intensiva, né, que explora as pessoas, que oprime as pessoas. Né? Então, eu acho que não tem como a gente pensar uma compostagem no abstrato também, né? Ela tem que apontar ela é ao mesmo tempo uma crítica, né? Ou ela tem que ser um instrumento de crítica a um modo de reprodução da vida que era profundamente insustentável.
Acho que é o segundo elemento, que é o elemento do consumismo, e aí a gente fala da obsolescência programada, da obsolescência induzida, né, que são aqueles vários artefatos que a indústria cria para que a gente fique constantemente sendo induzidos, digamos assim, do ponto de vista ideológico, né, a consumir mais, né, trocar de celular, trocar de carro, trocar disso, trocar daquilo, criando necessidades que muitas vezes não existem no concreto, mas que elas passam a existir a partir do marketing, etc. E a obsolescência programada, que é aquela com a qual eu sou obrigado a trocar de computador porque ele para de funcionar com 2 anos. Apesar que esse meu aqui ele existe desde 2013, ele está lutando aqui contra a obsolescência programada, é por isso que fica esse barulho aí de secador. Mas eu acho que ele é um elemento importante, né? Eu acho que hoje a gente vive uma sociedade muito baseada num elevado grau de consumismo, né? Inclusive nesses últimos anos, a ascensão das classes populares, né, nos governos populares da América Latina de modo geral, se deu a partir da lógica do consumo, né? Então, eu acho que a gente precisa entender melhor o que significa isso, esse modo de vida nosso ocidental, anos 2021, quanto que a gente consome e o que é que a gente consome, né, em termos de qualidade, de matéria, etc. A agroecologia não dá para... E aí acho que tem uma frase que fala, que eu gosto muito de uma moça, assim, uma bióloga que trata também de compostagem, que ela usa uma frase que é assim, do prato ao prato, né? Então, eu acho que essa ideia do ciclo, né? O que a gente está consumindo, ele vai ser utilizado pelo nosso organismo, ele vai alimentar, nos dar energia, mas ao mesmo tempo ele volta para o nosso prato, né? A partir do que a gente consome. Então, a ideia da agroecologia ela é uma ideia, uma formulação política, né? Um modo de vida, um modo de entender, de se entender nesse mundo que parte de várias noções, assim, de vários aspectos importantes, né? A complementariedade, a interdisciplinaridade, né? Entendendo desde uma visão sociobiocêntrica, né? Não apenas o homem no centro do universo, mas enfim, um conjunto de práticas também, de saberes, né, que lidam com a terra, com o solo, com as demais espécies de forma equilibrada. Então, não tem como a gente falar de compostagem se a gente não fala o que a gente consome em termos de produtos, né, alimentícios de um modo geral. Então, eu estou querendo colocar assim que a compostagem está inserida dentro de todos esses debates, né? Isso, obviamente, desde o lugar que eu vejo. Né? Tem várias compostagens, pessoas que falam de compostagem, mas para mim ela tem que estar necessariamente vinculada a esses 6 aspectos aqui. A soberania alimentar, que acho que dialoga muito com a agroecologia, mas acho que ela é um elemento que hoje a gente pode falar, inclusive, de segurança e soberania, né? Que acho que é um elemento mais amplo, assim, no sentido da decisão é, é, nítida, né? Consciente do que a gente consome, né? E aí eu acho que isso parte também de como a gente trata a terra, o solo, a água e etc. A ideia do local global, isso sempre foi uma polêmica dentro do movimento ambientalista, né? Desde a época que eu estudei biologia, né? Que sempre ficava essa... Não existe dicotomia, essas coisas elas precisam estar profundamente conectadas, não existe ação... Assim, existem pessoas que atuam apenas no global e existem pessoas que atuam só no local, né? O meu entendimento é que essas coisas elas não deveriam ser dicotômicas, porque a minha ação local ela é também uma ação global quando ela é uma ação planejada, intencionada, coletiva, politicamente intencionada, né? Então, por exemplo, eu andar de bicicleta, não me alimentar de carne, não reciclar o material orgânico, e, enfim, material reciclável também de modo geral, por mais que sejam ações individuais, elas são ações que têm um papel pedagógico muito importante, por um lado, e contribui para que a gente consiga, inclusive, de fato, o somatório dessas individualidades, né, ter uma repercussão a nível de escala maior. E é óbvio que também tem nítido que somente a escala local não resolve. Assim, não adianta somente eu ter a minha composteira, somente eu ter as minhas ações individuais se ela não tiver intercalada a uma crítica ao modo de produção capitalista, ao consumismo, né, a uma perspectiva de transição. Então, eu acho que a compostagem, para mim, ela está muito ligada a esse aspecto, né, numa perspectiva de que não é só uma ação local, ela também é global.
E, por último, o BNB, que eu acho que é a síntese do contrário do que a gente quer hoje, assim, né? Ou seja, é o nosso anúncio de perspectiva de vida, é o anúncio de uma sociedade que seja a um só tempo livre de toda forma de opressão, de toda forma de exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? De toda forma de destruição da natureza. Então, eu acho que é uma sociedade de abundância, de vida plena, e que a compostagem, ela necessariamente precisa estar incluída dentro dessa dimensão. E aí eu queria já começar com um problema, assim, né? Talvez trazer um pouco da dimensão do nosso problema. Do que a gente está falando. Essas fotos aqui do lado, deixa eu tentar coisar aqui que eu não estou conseguindo ver as fotos. Essa foto aqui de cima, a de baixo, na verdade, é o aterro sanitário de Gramacho, né? O lixão de Gramacho, Jardim Gramacho em Caxias, que foi desativado em 2012. Ele recebia em torno de 6 a 7 mil quilos de resíduos orgânicos por dia, né? 7 milhões, na verdade, 7 milhões. E que era uma quantidade absurda, assim, diária, que chegava até... Isso na faixa de 2012, né? Hoje, a nossa produção no Rio de Janeiro é cerca de 10 milhões. E aí eu trazer um pouco desses dados, assim, no Brasil, a gente tem uma produção diária de cerca de 100 milhões de quilos de resíduos, né, que vão para os aterros sanitários, de resíduos gerais, orgânicos, né, inorgânicos, que chegam até o aterro. E no Rio de Janeiro, cerca de 10 milhões de quilos, que dá mais ou menos 1,5 quilos por habitante por dia. Né? 1,5 kg de resíduo nosso chega até os aterros sanitários. Dessa quantidade, cerca de 50%, de acordo com o IPEA, são de produtos, de resíduos orgânicos. Né? Então, metade do nosso lixo que chega até os aterros, metade dele é de material orgânico. Acho que é importante ter essa dimensão também do que significa em termos da quantidade que chega até os aterros. Né? E aí tem um dado da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, que eles colocam como aumentou, né, para as pessoas estarem mais em casa e tal, aumentou a geração de resíduos. E aí aqui eu estava trazendo que essa foto de baixo é o aterro de Gramacho, que as pessoas conheceram e tal, de 2012, e esse de cima foi para onde foi levado, digamos, que é lá em Seropédica, que é um aterro sanitário também, apesar da foto parecer que tem menos. O aterro de Seropédica, quando foi inaugurado em 2012, em 2013 ele foi multado pelo INEA em 100 mil reais, porque estava contaminando o lençol freático e os recursos hídricos a partir do líquido que era produzido, né, o chorume. Então, assim, por mais que parece que resolveu a solução, se olha essa foto, né, assim, você tem mais lixo embaixo e parece que em cima menos. Óbvio que o de cima ele é melhor controlado, digamos assim, mas ele não resolve a quantidade de lixo que chega, a quantidade de resíduos que são gerados. Né? Então, o problema ele é apenas mudado, troca de local, tem alguma inovação tecnológica que reduz ali o quanto que contamina o solo e os recursos hídricos, mas o problema, no fim das contas, não é resolvido. Existem dois ciclos diferentes para a gente entender o nosso lixo, assim, né? Isso aqui eu peguei de um manual da própria Conurb. Tem um ciclo que é linear, que acho que é o que é majoritariamente dentro das grandes cidades, que é onde eu produzo, né, ou seja, consumo o que é produzido, muitas vezes eu produzo o meu próprio alimento, eu compro esse alimento e eu descarto. E aí, a partir do momento que eu fecho um saco de lixo, né, coloco na porta de casa ou no condomínio, esse lixo ele deixa de ser uma responsabilidade minha, né, dentro dessa visão linear, ele passa a ser eu terceirizo, né, eu passo essa responsabilidade para o poder público, onde tem poder público que faz a coleta e onde não tem a coleta, os problemas são ainda mais graves. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro que é um hegemônico das grandes cidades. E tem o circular, que eu acho que é o que a gente está discutindo, que é onde a gente produz, e a ideia é que fosse, inclusive, nós mesmos produzindo nosso próprio alimento, a gente consome, composta, e esse composto ele nutre o solo e as plantas que vão produzir os alimentos que a gente vai consumir, sabe? Então, é um ciclo, é uma ideia, né, de uma versão circular do que a gente consome, do que a gente produz,
Eu acho que é um pouco dessas diferenças que se trata a versão hegemônica, digamos assim, da versão que a gente quer construir dentro dessa sociedade mais ampla. Há alguns benefícios assim, mais gerais para quem está chegando, né? Do que significa a gente falar em compostagem, seja em pequena escala, tipo compostagem doméstica, ou em larga escala dentro de uma cidade, pela prefeitura. Né? Acho que tem um primeiro elemento, que é uma técnica, na verdade não é nem uma técnica, é um processo natural biológico que não emite gás metano na sua decomposição, ou seja, ele não intensifica o colapso climático. Eu coloquei até a fotinha aqui de uma vaquinha, porque, na verdade, o gás metano ele corresponde a cerca de 4% das emissões globais, né? E ele vem majoritariamente a partir da fermentação entérica, né, dos bovinos, caprinos, é, dos ruminantes, mas ele também é produzido nos aterros sanitários e nos lixões. Também é um gás que aumentou, inclusive, a sua quantidade, a sua emissão para a atmosfera a partir dos lixões e dos aterros. Né? Então, acho que é um elemento importante quando a gente discute colapso climático, né, colapso ecológico. Acho que é um elemento a mais, adicional. E aí o gás metano, ele não é produzido na compostagem, porque é um elemento, é um processo biológico aeróbico, né? Então, com presença de oxigênio, então o gás metano ele não é um produto, um subproduto ou um produto desse processo biológico, enquanto que, em contrapartida, quando a gente fala de aterros sanitários e lixões, é um processo sem a presença de oxigênio, né, uma fermentação que gera um dos produtos e subprodutos desse gás que é nocivo à atmosfera. O segundo ponto de benefício, a redução dos resíduos orgânicos que chegam aos aterros, né, que eu estava colocando, que você diminui a pressão nesses locais, inclusive aumenta a vida útil deles. Imagina se a gente conseguisse ter uma meta de reduzir ou de compostar, sei lá, vamos supor, metade que seja e aí chegando em escala até a totalidade dos produtos orgânicos da nossa cidade, você reduz pelo menos da metade que chega aos aterros e lixões. É dessa magnitude que a gente está falando. Né? Acho que é importante ter um pouco essa dimensão. Tem a redução de custos com transporte, a gente produz um adubo orgânico ou um composto orgânico a partir de um dos tipos de compostagem, ou o próprio adubo orgânico que a gente chama de humus. Vou falar essa diferença de composteiras diferentes. A gente tem o biofertilizante também, que é produzido a partir de um dos tipos de compostagem. E um elemento importante que é a recuperação do solo. Um solo o solo a partir da compostagem é um solo rico em nutrientes, né, que tem uma carga de micro e de macronutrientes muito importantes, assim, que são benefícios que numa, numa agricultura intensiva, né, você desgasta o solo, consome o solo e ele fica extremamente pobre, são os latossolos, né, extremamente pobre de nutrientes. Estão acompanhando, gente? Eu estou falando muito rápido, muito devagar. Tá rolando? Tá Dá um rolando, ok. amigo. Tá de E boa, amigo. 12 minutos, hein? Ia te avisar. Ah, tá, beleza. Eu já estou já na compostagem. Peraí, que agora o negócio ficou grande de novo. Pronto. Aí eu queria só ainda, antes de entrar na técnica em si, algumas noções ecológicas. Eu estava procurando uma foto na internet de uns biólogos aqui de plantão, Luiz, Dona Fátima, não sei se já voltou, não sei se tem mais alguém da biologia, mas assim, caraca, eu estava com muita dificuldade de achar um gráfico, né, um modelo, assim, uma imagem de um ciclo, de uma cadeia alimentar que eu falasse, cara, essa é uma cadeia alimentar que faz sentido. Essa foi a mais próxima que eu achei, né, que você tem aqui os produtores, são os vegetais aqui do lado esquerdo, só que aqui para mim a coisa mais abstrata, porque eu não estou entendendo por que esse vegetal não está lá no solo, mas tudo bem, ele está ali solto, flutuando. A gente tem um conjunto de consumidores primários, secundários, terciários, né, que são os animais, de um modo geral, e os decompositores. Né? Os decompositores eles estão aqui no solo, e aí eu acho que essa ideia do ciclo da cadeia alimentar é porque os decompositores eles compartilham, né, compartilham em alguma medida um mesmo espaço com os produtores. Né? Você tem os produtores, esse ciclo de nutrientes, seja carbono, nitrogênio, então, enfim, todas os
massa orgânica, né, que sai dos vegetais, dos produtores, ele passa por toda a cadeia alimentar de consumidores e retorna para o solo, retorna via decompositores. Então, no fim das contas, eu coloquei aqui esse segundo ponto, a decomposição ela é a reciclagem da vida no planeta. Acho que esse aspecto, para mim, é muito revolucionário, né, quando eu coloquei lá no início o diálogo revolucionário, porque é disso que se trata, né? É o que faz com que a vida, e aí a vida mineral, né, a matéria orgânica e os nutrientes, de um modo mais geral, eles sejam reciclados, né? Essa ideia de que nada se cria, nada se perde, tudo é transformado dentro da natureza. Então, a decomposição nada mais é do que esse processo de transformação dessa matéria orgânica nesses nutrientes e torná-los disponíveis novamente para os produtores e para os consumidores e etc. e tal. Ainda sobre algumas noções para a gente entrar, acho que tem um elemento que uma categoria de animais, né, que são os animais detritívoros. A gente também pode falar, tem outros termos também, eu nunca lembro, sapófagos, acho que esse é o termo, ou nacrófagos eu lembro. Que são animais que se alimentam de restos de animais, né? O mais conhecido, os urubus, mas tem as hienas, enfim, animais maiores assim que a gente conhece, mas tem as nossas conhecidas minhocas, né? E a principal que a gente mais utiliza são mais de 400, mais de 4.000 espécies assim, que estão catalogadas, minhocas, assim, de anelídeos, na verdade, de modo geral, mas as mais utilizadas são as californianas, que chama, que é dessa espécie, que ela tem uma capacidade gigantesca de aumentar a produtividade do solo, né? Seja porque o próprio resultado do seu alimento, né, forma o humus é como se fosse, enfim, os dejetos produzidos pelas minhocas, mas ela produz muita aeração, aumenta a oxigenação do solo, tem vários benefícios, né, de um solo com a presença de minhocas. E aí eu adicionei aqui dois livros, né, mas nessa ideia de noção ecológica, que acho que são dois livros que eu colocarei como sugestão, que é o Solo Vivo, da Ana Primavera, e a Revolução das Plantas, que é um livro que eu li recentemente, de Stefano Mancuso, e que a Ana Primavera, ela é uma autora, né, falecida, acho que faleceu no ano passado, no ano retrasado, que toda a sua vida foi para defender essa ideia de que o solo ele é um organismo vivo, e é muito incrível as contribuições dela. Se você pega de fato o solo, de você entender que existem um conjunto de micro-organismos, de processos biológicos, ecológicos, de ciclos, de fluxos que dependem e que são intermediados pelo solo. Então é incrível assim a contribuição que ela traz nesse aspecto. E a compostagem fala exatamente disso, né? Assim, de que solo que a gente está falando, de como esse solo ele é produzido, ele vai ser mais produtivo ou não, né? E a revolução das plantas tem um elemento muito massa assim, da tese do Stefano Mancuso, que ele vai dizer que as sociedades humanas, elas, de um modo geral, tentam copiar alguns aspectos de outros animais, né? E aí ele vai dizer que isso é um erro, assim, que ele diz que, na verdade, os processos sociais, né, humanos, eles deveriam se espelhar nos processos produzidos pelas plantas. E aí é muito interessante, assim, ele fala assim, cara, a revolução nossa, ela precisa ser uma revolução a partir, espelhada, inspirada no que as plantas fazem. E ele vai trazer vários exemplos, assim, eu não vou conseguir listar tudo, mas, sei lá, de como que a forma de comunicação é super eficiente, a comunicação das plantas, a forma que elas lidam com a água, né, com a quantidade de nutrientes. Todos os seus processos são muito bem calculados, assim, para não perder energia, para não ter nenhum tipo de perda desnecessária, né, de excessiva gasto energético para alguma determinada coisa. Então, ele vai dizer que uma forma, é um funcionamento muito eficiente. Então, eu super indico, acho que tem muito a ver, porque no fim das contas, acho que esse é um aspecto importante, assim, que a composteira, né, ou a compostagem, ela é simplesmente uma imitação de um processo biológico que existe na natureza, né? Na verdade, a compostagem ela é uma aceleração do processo de decomposição, né, que eu citei lá atrás, aqui, a decomposição, né,
essa reciclagem da vida no planeta, a transformação da matéria orgânica em materiais e nutrientes disponíveis. A compostagem, ela é, em resumo, ela é um processo que acelera esse fenômeno biológico natural e também em condições controladas, né? Basicamente isso. E aí, entrando aqui nas composteiras, tem vários tipos, né? A Júlia até colocou ali. Tem algumas gerais, assim. Tem uma que eu esqueci aqui, que é a automática, que você usa um equipamento, mas eu nem trouxe, porque essa é muito, para mim, foge dos princípios ali que eu trouxe no início, sabe? Acho que é um negócio que vem numa perspectiva bem diferente do que a gente está conversando. Mas eu acho que essas são as principais: a mesofílica, a vermicompostagem e a termofílica. A mesofílica, inclusive, são, em alguma medida, etapas, assim, mas a mesofílica é a compostagem doméstica de jardim, né? Ela é produzida, protagonistas, vamos dizer, na verdade, são as bactérias e fungos. Ela não alcança temperaturas elevadas e ela é um processo extremamente lento. A mesofílica, gente, é tipo assim: estou fazendo uma trilha aqui no Parque da Tijuca, estou comendo uma banana. O que eu faço com essa casca de banana? Eu jogo na floresta. Aquela banana, a mesofílica é como se fosse a compostagem natural da vida, né? Tipo assim, jogar aquela banana, ela vai ser decomposta, vai se decompor ali a partir desse conjunto de bactérias e fungos, mas num processo extremamente natural, né? Por isso que é um processo lento. Às vezes as pessoas fazem isso nos jardins. Você pode ter uma compostagem mesofílica, da qual você não precisa ficar, não tem pressa, você não quer produzir humus e tal, você pode fazer uma compostagem nesse sentido. A vermicompostagem, ou a compostagem, né, de minhocas, ela também é uma compostagem doméstica, que a principal característica é o minhocário, ou seja, os protagonistas são as minhocas, os anelídeos, né, os oligoquetas, mas que também tem, obviamente, participação grande de bactérias e fungos. Ela é mais restrita e requer mais cuidados, ou seja, você não pode colocar qualquer coisa. Ela é mais restrita do que a mesofílica, eu diria, né? Porque a gente está falando de um ser vivo extremamente sensível, que faz respiração cutânea, por exemplo, enfim, e que tem uma série de fatores que eu vou já citar que influenciam mais diretamente nesse tipo de compostagem. Mas ele tem uma vantagem, para mim, que é tipo revolucionária, né? Que é a produção do humus, que é um composto orgânico extremamente rico em nutrientes, e o biofertilizante, que é como se fosse um humus líquido, né? Que daqui a pouco eu também vou falar rapidinho. E a termofílica, ela é uma compostagem, entre aspas, industrial. Ela também é produzida por bactérias e fungos. Ela tem uma diversidade maior de resíduos. Na termofílica você pode colocar carne. Aí eu diria que essa é a que o Marcos não queria. As outras duas pode ser, Marcos, a verme, compostagem, a mesofílica, a termofílica é a que... Aliás, todas elas você pode não colocar carne, né? Mas se você quer colocar resíduos de carne, ou coisas assim que tem uma degradação mais lenta, você pode colocar na termofílica. A termofílica você pode colocar fezes de animais, por exemplo, também. Você pode colocar plantas doentes. E aí a principal diferença, ou talvez a única diferença, é que ela é em uma escala maior. E aí, como ela está numa escala maior, ela atinge temperaturas maiores, acima de 40, chega a 50 graus. E a temperatura ela serve como um... Nossa, até esqueci o termo agora, gente. Ela serve para matar os micro-organismos, né? Assim, tipo, poderiam se proliferar na compostagem. Como é que é o nome disso? Não fugiu agora o termo. Bom, enfim, mas as altas temperaturas matam bactérias que não são bactérias, né, que vão fazer a decomposição, que se proliferariam. Porque, por exemplo, a vermicompostagem, vou já falar que a vermicompostagem é essa composteira de minhoca, né? Você não pode colocar, por exemplo, fezes de animais por um único motivo, assim, porque as fezes de animais, muitas delas podem ter, sim, fungos, parasitas, bactérias que vão prejudicar aquele composto que vai ser produzido, né? Ou, por exemplo, plantas também doentes, essas coisas não são legais e elas não... Esse tipo de parasitas não morrem porque as temperaturas não são elevadas. Aí aqui, para exemplificar para vocês, poderia pedir para vocês falarem, mas está muito óbvio, eu acho, né? Essa primeira da esquerda é a mesofílica, é um
tipo de compostagem, ela também é uma etapa ela também pode ser considerada uma etapa dos outros dois tipos. Tem uma diferença da mesofílica, que é essa da esquerda, da termofílica da direita, além da quantidade que eu estava falando, mas tem um outro elemento que diferencia elas duas dessa do meio, que é a composteira, que a mesofílica e a termofílica, elas são em ambientes abertos, né? Diferente da vermicompostagem que você faz ali em ambiente fechado. Então, aqui, inclusive essa foto aqui é de um projeto da UFSC, lá de Santa Catarina, da Universidade Federal, que eles fazem é um projeto muito massa, assim, que eles fazem a compostagem dos produtos do restaurante universitário, dos resíduos orgânicos do restaurante universitário. Então, é muito larga escala. Aí aqui as diferenças do que a gente estava conversando, né, pelo que eu entendi da apresentação, tipo a galera de Campinas, eu acho que a gente vai implementar também no mutirão, ele é um pouco, talvez, uma coisa meio mesofílica ou termofílica, sabe? Depende muito da quantidade que a gente vai querer, né? Da dimensão. Se for uma coisa em larga escala, acho que a gente vai ter que fazer um formato mais parecido com esse da direita. Esse formato da direita é também que já hoje está mais comum, pelo menos aqui no Rio de Janeiro está muito comum, que são aquelas empresas, microempreendedores, assim, que fazem coleta de baldinho, né? Tipo, você paga um plano mensal, semanal, nem sei como funciona direito, mas tem vários tipos de planos que você recebe um baldinho, você vai colocando ali seus resíduos orgânicos. Eles normalmente pedem para carnes e derivados do leite, etc., eles serem congelados e depois, no último dia da entrega, você coloca, e aí ele passa na sua casa, né, dependendo do seu plano, retira seu baldinho, leva para o local de compostagem deles, que é um local semelhante a esse da direita, eles fazem em larga escala, assim, e depois eles devolvem para o cliente, digamos assim, o produto já pronto, né, o composto orgânico. Então, esses três tipos dependem muito da finalidade. Eu sempre utilizei esse do meio, né, que é esse formato de residencial, que cabe em qualquer apartamento, em qualquer espaço, e é muito simples. E é dele que eu vou falar agora, mas então, aí tem uma coisa que a gente poderia conversar mais desses outros, mas nessas próximas slides eu vou me concentrar mais nesse do meio. Então esse passo a passo seria de como montar mesmo tipo em casa, e aí tipo numa escola, por exemplo, também dá para fazer nesse formato, que é um formato mais fácil de controlar, né? Gente, é a coisa. Eu peguei esse negócio aqui da internet porque os materiais, né? Os materiais, tipo assim, é muito simples, né? Não tem nenhum bicho nenhum bicho papão, nem nada de sete cabeças, assim. São 3 recipientes, sendo um deles com tampa, que possam se encaixar, né, um no outro. Então, normalmente, você dá para usar aqueles recipientes grandes de margarina, você pode pedir em alguns locais. Hoje em dia, você consegue comprar isso pela internet, Mercado Livre, sei lá. Na verdade, hoje em dia, você consegue comprar ele até com tudo, assim, com as minhocas, com material seco. Mas a gente precisa, basicamente, desses 3 recipientes, de uma torneirinha, que nem é tão obrigatória, mas porque é onde vai ficar acumulado o humus líquido, né, o biofertilizante, que vai precisar das minhocas e do material seco. E aí podem ser folhas secas, sabugo, palhas de milho, papel picado também, se não tiver nada disso, você pode utilizar o papel picado sem tinta, serragem sem tratamento. Eu, normalmente, por exemplo, aqui em casa a gente utiliza aquela poda que o pessoal faz nas gramas de praça, sabe? Que a prefeitura sai cortando a grama, não sei o que, eles deixam exposto, aquela grama ela seca muito rapidamente e aquilo serve muito bem, assim, fica muito super resolve com o material seco como fonte de carbono. E aí, o que pode colocar? Muito simples também, né? Todo tipo de fruta, legumes, vegetais, verduras. Eu coloquei aqui aqueles saquinhos, esse do meio aqui são saquinhos de chá, que eles também podem ser colocados, borra de café. Esses que estão em vermelho, eles até podem ser colocados, mas com muita cautela, assim, que são frutas cítricas, quase que eu falo cítricas, as cítricas, né, laranja, limão, em especial limão não é nem bom colocar mesmo por conta das minhocas, mas laranjas e tal. Alho, cebola também é bom colocar com muita cautela, assim, com muito cuidado.
e produtos cozidos também podem ser colocados também, mas com muita cautela. Tem um que eu não coloquei aqui porque eu não achei a foto, na verdade eu esqueci depois de colocar, que é aquele rolinho de papel higiênico. Você termina aquele rolinho marronzinho, quando termina, ele também é fonte de carbono e pode ser incluído aqui. O que não pode colocar aqui, para a alegria do Marcos, as carnes, peixe, frango, qualquer tipo de carne, pimenta não é bom. Isso estou falando, gente, da vermicompostagem, tá? Lembrando. Porque a termofílica pode ser sim colocar tudo isso aqui, inclusive. Pimenta não é bom porque ela irrita as minhocas, sobretudo, inclusive muitas vezes ela é irritada a ponto de não conseguir mais fazer a troca gasosa e morre, né? Então tem que ter muito cuidado. Óleos e gorduras no geral, fezes de animais, também não é bom por conta dos patógenos, né, que eu estava falando, que muitas vezes estão presentes nessas fezes. E esse último é a madeira tratada. Então aquela madeira, tipo assim, eu usava muito assim, quando você vai numa serragem, não pode ser aquela que tem aquela cola. Eu até esqueci o nome agora, gente, que o pessoal, fórmica, tipo fórmica, né? Fórmica o nome. Que você usa para fazer divisórias e tal. Como é que é o nome? Que ela é bem mais simples. Eu estou totalmente esquecido, gente. Depois vocês lembram aí. MDF? MDF. Isso, Fê. MDF. Não é bom, porque o MDF ele tem, no processo de compactação dele, né, de produção dele, eles usam uma cola, e quando ele vai se degradando, o material, e é disso que se trata, uma decomposição acelerada, essa cola ela se degrada também, ela vem à tona, né, ela sai daqueles feixes ali de madeira, e ela vem, aquilo prejudica as minhocas, prejudica o solo, então não é bom qualquer tipo de material processado nesse sentido, né? Alguns fatores ecológicos que eu falo assim que acho que é importante ter cuidado. Primeiro, os Amigo, próprios. só para Oi? te avisar que passou meia hora, tá? Eita, tá. Tô fechando 8h30 agora. agora. Faltam Tranquilo. 3 slides. Valeu, amiga. Os fatores ecológicos, os organismos, tipo tanto a microfauna, né, bactérias, fungos, mas também a macromesofauna, que são os anelídeos, as minhocas, formigas, besouros, enfim, que aparecem. Acho que tem que ter, assim, esses fatores ecológicos, eu diria assim, que tipo aquela ideia de que são importantes, mas tudo de mais faz mal, né? E tudo de menos também faz mal, em excesso ou em falta. Então é aqui que você controla a saúde, digamos assim, né, da composteira. A temperatura é um segundo elemento, é um segundo fator importante, que ela é responsável pela metabolização da matéria orgânica. Se estiver muito elevada, ele impede, ele dificulta a própria reprodução das minhocas, mas ela dificilmente chega a temperaturas muito elevadas, né, pela quantidade dessa composteira. A umidade é um terceiro elemento super importante, as minhocas elas não vivem, ela garante atividade microbiológica, mas ela também é necessária para a própria existência das minhocas, elas não vivem em ambiente seco, então quase 90% do corpo delas, inclusive, é composto de água, que nem a gente, né? Então, você tem um elemento importante que ela tem que estar sempre, permanentemente, com uma umidade boa. A aeração também é um elemento importante que evita a formação de odores e aumenta a oxigenação. E o quinto, que é o pH, porque também está muito relacionado ao sistema respiratório e digestivo das minhocas. E aí o pH está muito ligado às frutas cítricas, né? Esses 5 elementos eles são muito importantes na vermicompostagem, mas eu diria que para a galera que for fazer aquela termofílica de maior escala, eu acho que o principal desses elementos aqui é o 4. Então, assim, você tem um passo a passo que depois a gente pode trocar ideias, que você precisa, por exemplo, das 2 primeiras semanas, fazer o manejo do produto com um pouco mais de periodicidade, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, para que ela consiga fazer a aeração boa, e depois você vai diminuindo a quantidade delas, mas vai administrando nesse sentido. Mas normalmente costumam ser um dos principais problemas desses que são maiores. Produto final líquido, muito rapidamente. A gente tem 2 tipos de produtos, e é importante a gente não confundi-los. O chorume é o líquido tóxico, que existe nos locais de descarte de resíduos sólidos, como os lixões e aterros.
eles normalmente contaminam a água e o solo. Até comentei que o novo lá de Seropédica aqui no Rio foi multado porque estava contaminando a água e o solo. Tem um cheiro muito desagradável e pode estar associado a metais pesados, e ele é justamente o oposto do biofertilizante, que também é considerado como um adubo líquido, é uma substância gerada a partir desse tipo de compostagem, e ele é produzido apenas a partir da matéria orgânica, né? Então, ele é altamente nutritivo para o solo e plantas, não tem cheiro, não tem odor, né, característico, sem cheiro total, e ele é muito concentrado, tanto para você utilizar ele como fertilizante de fato, né, seja na terra mesmo, como adubo, ou, sei lá, usar ele como fertilizante foliar, né, adubação foliar, desculpa o nome, ele precisa ser diluído, normalmente de 1 a 10 ou de 1 a até um pouco mais, dependendo do teu produto, para que senão você queima a planta, você coloca também uma concentração muito grande de nutrientes e prejudica a própria reprodução da planta. E aí que os outros dois últimos slides, que são as questões mais frequentes. Isso aqui é muito comum nos residenciais, né? Que são tipo, minha composteira está muito úmida e com cheiro forte, ou tem atraído moscas, né? Normalmente isso é importante para diminuir a umidade, colocar o material seco, né? Deve ter pouco, então é sempre importante, toda vez que você está colocando material orgânico, ter uma camada de material seco, né? É bem importante, porque você vai equilibrando essa umidade. Ela não pode estar nem muito úmida, nem pouco, né? Nem estar muito seco. Eu vou já colocar ali na frente. Então, e também ter muito cuidado para não colocar os alimentos processados, como eu estava colocando, que tem a decomposição mais demorada, que isso para atrair mosca, atrair insetos, tá? É muito fácil, muito rápido. Tem larvas na composteira. Isso é muito comum, gente, assim, não é tão coisa assim absurda. E a ideia para isso é diminuir a umidade, também colocando material seco, e deixar um tempo ela por alguns dias sem alimentar, né? Que essa infestação possa ser controlada. Isso é muito comum. E tem mais outros dois, que às vezes acontece, que é tipo assim, você vai colocando material orgânico, parece que nada está acontecendo. Será que tem minhoca mesmo aí nesse negócio? Isso pode estar acontecendo porque ela pode estar muito seca, né, e as próprias minhocas estarem morrendo, não estarem conseguindo se reproduzir ali. Então, uma das possibilidades é borrifar água ou adicionar mais material orgânico. E tem outro também que é muito comum, que as minhocas estão fugindo. Isso, uma vez a gente viajou aqui, eu deixei a composteira com um amigo nosso para cuidar, e ele bateu umas fotos assim, das minhocas todas fugindo. E tem várias possibilidades de fatores. Esse aqui você tem que ir testando, né, observando, mas algum dos fatores que eu mencionei com certeza está fora de equilíbrio, e as minhocas obviamente estão reclamando, né, estão te colocando isso. Então pode ser a temperatura alta, e aí uma das possibilidades de você abrir a tampa, deixar por algumas horas durante o dia para oxigenar, entrar um ar fresco e tal. Isso também ajuda. Pode ser o pH alto, então evitar incluir os cítricos. Pode ser a presença de vermes ou outros animais, e aí eu tinha colocado de acabar com a infestação. Pode ser a umidade muito baixa, também, que as minhocas não gostam, como eu falei. Então, tem algumas técnicas que resolvem um pouco dessas questões mais latentes. E eu fechei com essa fotinha de novo, que eu adoro ela, essa possibilidade de que um outro mundo é possível, um mundo que caiba em todos os mundos. E é um pouco isso, gente. Compartilhar um pouco. Desculpa o tempo aqui, estava olhando aqui, passando, e não me dei conta muito. Mas espero que vocês conseguiram aí pelo menos acompanhar. Valeu. Deixa eu fechar aqui. Foi. Obrigado a vocês todos aí que me ouviram. Esse meia hora me ouvindo. Foi ótimo. Você vai abrir para dúvida? Então, acho que sim. Acho que a gente poderia conversar agora. Dúvidas ou colocações também. Era isso que eu ia perguntar. Desculpa. Vai lá, Fê. É isso aí. Não, eu fiquei com uma dúvida, assim, na parte de formação da composteira. As minhocas, a primeira parte são os orgânicos, né, que a gente vai colocando. A parte de cima.
né? Aí no meio são as minhocas e por último é o que vai sair de resíduo delas. É isso? Não, não. Mas isso é É uma o boa contrário? pergunta. Eu não expliquei o que era cada um daqueles recipientes, né? Será que Não. eu coloco aqui no peraí, deixa eu compartilhar aqui de Pera. novo. Esse de cima, na verdade, esses dois aqui. Nós vamos explicar pelo mais fácil. O terceiro, ele é exclusivo para o pro produto líquido, né? Por isso que ele tem uma torneirinha. Ele só vai ter um produto líquido que vai descendo, que vai se produzindo e vai escoando. Aí tem um outro elemento que eu também não falei, que está aqui na legenda, mas eu não falei, né? Que a gente faz furos no fundo das caixas de cima, com exceção da última, obviamente, por isso que ela tem a torneira, mas a primeira, a segunda, ela tem os furos para que tanto as minhocas elas transitam aí para cima e para baixo, mas também para que o material líquido possa descer. Na verdade, essas duas primeiras, elas estão menos relacionadas com a composição delas e muito mais pelo estágio de decomposição, né? Então, inclusive, a gente pode, por exemplo, muita gente fala assim, mas aí a minha compostagem tá muito cheia, né? O que eu faço? Eu abro uma nova compostagem? Não necessariamente, você pode abrir só uma camada a mais aqui, você pode colocar só, é por isso que são 3 no mínimo, mas você pode colocar uma quarta, né? Que seria 1, 2, 3, e a quarta seria da torneirinha. Os estágios são diferentes, porque normalmente as mais de baixo são no estágio mais avançado de decomposição. Ou seja, como é que você vê isso? Essa de cima, nas duas tem minhoca, né? Na de cima vai ter uma quantidade maior, porque tem mais matéria orgânica, tem mais alimento para elas, mas elas continuam na de baixo, porque elas continuam fazendo a decomposição, se alimentando dos micronutrientes e tal. Na de cima a gente vai ter mais macronutrientes e uma diferença é assim, você consegue perceber o que você colocou, vamos dizer assim. Tipo, você consegue perceber que ainda tem uma casca de banana, você consegue perceber que ainda é uma casca de mamão, sabe? Tipo assim, você consegue perceber o que são aquelas coisas. A de baixo, ela já vai estar no nível que essa diferenciação ela começa a ficar mais difícil, sabe? Você já um pouco mais homogêneo. O produto final, que é o humus, ela de fato é um produto totalmente, assim, não totalmente, porque você ainda tem alguma coisa ou outra, né? Mas assim, ela é um produto homogêneo, né? É um produto que você não diferencia mais o que é uma banana, o que é isso, o que é aquilo. Né? Ele já se transformou num composto único. Então, é mais pelo estágio de decomposição do que pelo que tem nele, digamos assim. Não sei se expliquei. Mas, naturalmente, no Entendi fim bem, das mas contas, elas vão estar mais em cima, as minhocas, só para também não se assustar, né? aí eu começando agora, sei lá, comprei as coisas de margarina, coloquei a torneirinha, botei uma em cima da outra, botei os furinhos. Eu coloco as minhocas aonde para começar? Na E de tipo, cima. elas vão ficar soltas, boto com alguma terra, boto com alguma coisa. Você pode colocar com um pouco de terra ou não também. Você pode colocar direto os produtos orgânicos. Eu acho que o ideal é você colocar com um pouco de terra, até porque quando você compra minhoca, o Fê, você já compra ela com um pouco de terra, né? Assim, na internet e tal, não sei onde é que você... Ou como é que chama essas lojas, tipo floricultura, não é bem floricultura, né? Tem muito aqui no Rio, que você consegue comprar também, De essa jardinagem, californiana, né? jardinagem, tipo essas lojinhas de jardinagem, você compra elas meio que já com terra, assim, né? Você não compra elas separadinhas, assim, porque elas precisam de muita umidade. Se você pegar umas na mão por, sei lá, algumas horas, ela é capaz de morrer logo. Então, você já compra com terra. E aí você coloca esse pouco de terra e já coloca o alimento para elas. Tipo assim, você não precisa comprar um saco de terra, de adubo, sabe? Tipo assim, não. Que as pessoas você perguntam, tem que colocar uma camada de terra. Não precisa. Normalmente, quando você compra elas, ou se você ganha de alguém, né? Sei lá, enfim, onde você for conseguir, você vai pegar já com um pouco de terra. E aí você coloca nessa primeira, a de baixo fica vazia e a terceira fica vazia. Na medida que você vai alimentando, ou seja, com camada de matéria orgânica,
camada de material seco, camada de material orgânico, material seco, material orgânico, material seco. Quando encher essa primeira, você desce ela para baixo. E aí você faz o mesmo processo em cima. O que normalmente eu faço, por exemplo, quando você está com a segunda totalmente vazia, aí eu acho que o que dá para você fazer é pegar um pouco da que está cheia, né, que tá um pouco, que tem minhoca, que tem matéria orgânica, coloca uma primeira camada nela, desce para o estágio de compostagem e coloca a vazia para cima. Entende? Beleza, acho que tem gente que tá se inscrevendo. Tá. É, o Marcos pediu aqui pra falar. Vai lá, Marcos. Aí, Guilherme tá saindo. Valeu, Guilherme. Abraço, camarada. Vamos lá. Cara, é aquilo que eu tinha falado. Eu tô querendo fazer a compostagem, só que eu tô querendo fazer ela sem minhoca. Eu vi na internet que tem como, tem a, a maneira. Eu não me aprofundei muito. Eu queria entender, você não precisa explicar como é, mas tipo, quais as vantagens, quais as diferenças, entendeu? Se é válido fazer ou não, entendeu? Se você já teve experiência ou não, entendeu? Dá um resumão aí do que você acha que se vale a pena fazer ou não e se quais vantagens, não sei. Ô, Marcos, mas não entendi. Se tu quer fazer uma sem o quê? Sem limão? Sem minhoca. Ah, sem minhoca. Entendi. Era isso que eu tava entendendo. E quando tu falou minhoca, eu tinha entendido... lá no começo da tua apresentação, tu falou minhoca também. Eu tinha entendido carne. Não, sem minhoca. Ah, tá. Eu tinha entendido carne. Cara, a sem minhoca é aquela... Você pode... São aquelas outras duas. A mesofílica ou a termofílica. Aham. A termofílica é a mais rápida, cara. Assim, ela tem várias vantagens, assim, tipo, ela dá para você fazer em larga escala. Você tem um produto composto orgânico mais rapidamente e não precisa de minhoca. Na verdade, você não usa minhoca lá, né? Não tem minhoca, é só bactéria e fungo em alta temperatura. Então você mata tudo que é patógeno, tem um processo ali mais acelerado. Tem gente que faz isso, cara, assim, por exemplo, em Florianópolis, que eu acompanhei mais lá com o Marquito, eles usam, tipo, até lodo assim, produtos de industriais mesmo, sabe? E lodo de... Quando eles fazem aquela dragagem de lagoas, eles colocam aquele lodo na composteira lá municipal, acho uma viagem, mas, tipo, cara, degrada tudo, né? Eu recomendaria, depende muito da escala. Tipo, se você quer fazer para... Depende muito da escala. Numa escola, por exemplo, eu acho que dá para fazer essa sem minhoca. Porque, digamos assim, se for do ponto de vista pedagógico, educacional, talvez dá para fazer essa de minhoca pequena, escala e tal. Mas se você for fazer, por exemplo, para reciclar, né, para reutilizar todo o produto que sai da cantina e da cozinha da escola, por exemplo, talvez uma compostagem dessas fechadas com minhoca não dê conta. Então você teria que fazer uma mais ampla. Essa que você está aí, essa é uma composteira, né? Esse é um projeto de composteira, cara. Essas Ainda aí, falta a cara, terceira que eu ainda tô para trazer. Mas essas tem tipo, que ser com ela é bem minhoca. grande, tá ligado? Sim, ela é boa. É mais ou menos o tamanho da minha. Essa é a com minhocas, assim. E aí assim, tem uma vantagem também que eu acho muito boa, cara, porque você tem o biofertilizante e o humus de minhoca, que é tipo um produto extremamente rico, cara, de nutrientes também, sabe? É, eu acho que tem os dois aspectos, mas dá para fazer, só que talvez seja um estágio mais lento também, né? Eu já tive experiência de ver, por exemplo, em escola, né? Assim, em casa, normalmente sempre fiz com minhoca, mas em projeto de escola sem minhocas, não necessariamente termofílica, essas que ficam com alta temperatura, mas com um estágio de decomposição um pouco mais demorado. Mas também funciona super, assim, não tem assim, nenhum Mas, problema. deixa eu falar, a 100 minhocas, ela não gera o humus? Não o humus da minhoca, ela produz um composto orgânico também rico em nutrientes, que é um dos nutrientes que foram frutos da decomposição, mas Aham. não é o mesmo, não é a mesma produtividade do humus de minhoca. Porque Mas isso tem ele a mesma passa utilidade, né? De, tem a tipo, mesma utilidade, adubo e sim, tal, sim, fertilizante. sim, Então, sim, sim, beleza. era muito bom também. O humus de minhoca ele tem um adicional porque ele passa pelo trato digestivo e as enzimas que são
digeridas, que digerem a celulose, né, que digerem quitina, enfim, elas aumentam a quantidade de micronutrientes e macronutrientes. Mas são dois compostos muito bons, assim, porque, sobretudo, por um elemento principal, assim, né, não vai nenhum produto químico, né, é a natureza. Então, dá para usar super como adubo, só que acho que essa é a principal diferença. Eu acho que o de minhoca ele é adicional nesse sentido. Eita, eu não tô vendo o chat, gente. Agora que eu tô vendo que tem várias mensagens ali. E que tem gente... Mas eu queria entender por que você não quer usar minhoca, Marcos. É só por Então, vou explicar alguma questão rapidamente. específica? Não é só a questão vegana, é porque, tipo, primeiro que o da minhoca eu não posso botar um porra de merda, né? Não posso botar cítrico, não sei o quê, tem mais restrição. Sim. E a ideia era, tipo, tentar gerar o mínimo de lixo possível, entendeu? Então a ideia minha era, tipo, porra, jogar todo o lixo orgânico que eu tiver dentro da composteira, entendeu? Ah, então é isso mesmo. É isso mesmo. Então, por Então acho isso que você usa sem que... minhoca. Ah, entendeu? É isso E, mesmo. só que você falou que o processo é mais lento, né? De, sei lá, o que você Cara, falou. é mais lento, mas também, tipo assim, isso tu não vai. É porque depende muito do tamanho que vai ser a tua composteira, da quantidade de resíduo orgânico que tu produz, entendeu? Ah, pô, resíduo de 2 pessoas. Não é um resíduo tão grande. Exatamente. Então, é mais lento. É mais lento que a vermicompostagem, mas também não é uma coisa absurda que vai ficar lá horas e não vai decompor nada. Mas é mais lento, sim. Mas funciona super, cara. Super dá certo. Eu vejo muito isso, principalmente em escolas, assim, né? Eu já trabalhei usando esse tipo de compostagem sem minhoca. Em casas, Beleza. eu confesso que eu nunca usei, assim, que eu sempre preferi essa, porque eu acho que tem um produto melhor, assim, que eu uso mais, né? Uhum. Mas também funciona. Acho que tem utilidade sem dúvidas. Eu tô vendo aqui que a Fátima, tu tá pegando isso aí, Carolzinha? A Fátima, a Eu ia falar Raquel isso agora. A Fátima quer fazer e um o Glauber. comentário depois da Raquel. Oi, posso falar? Claro, vai Sim, lá. sim. Oi. Então, eu queria fazer um breve comentário sobre a minha experiência, né, que foi em escola, né, e foi com duas, na verdade, a gente fez 2 tipos de composteira, mas todas elas foram com aquelas potes de margarina. Na escola pública, então, a questão financeira era muito complicada, a gente conseguiu doação. E, assim, para quem tiver a oportunidade de fazer isso numa comunidade ou numa escola, é algo fantástico, porque na escola foi um instrumento pedagógico maravilhoso. A gente fez dos 2 tipos, uma com minhoca e a outra sem, e, de fato, a sem é muito mais lento o processo, né? Mas, assim, foi muito interessante como os meninos se envolveram nesse trabalho, e a gente criou uma horta na escola, né? Então, o próprio produto ali da composteira a gente utilizava na própria horta da escola, e foi enriquecedor, de fato, sabe? Eu acho que discutir essas possibilidades, né? Além de ser uma coisa fantástica, né? Para os alunos ou para as pessoas com quem a gente lida, seja em comunidade, ou seja em que tipo de ambiente, porque nos possibilita também, né, a gente abrir, né, o leque de possibilidades para as pessoas, abrir o pensamento, né? Eu acho que discutir essa questão, né, de agroecologia, de compostagem, etc., nos permite trazer, né, para as pessoas um pensamento mais sistêmico, né, enxergar as coisas de maneira mais sistêmica. Eu acho que esse, na verdade, é o grande ganho, né, é fazer com que as pessoas enxerguem, né, a questão ambiental de maneira mais sistêmica. Então, era só para fazer esse comentário, que foi uma experiência muito, muito boa. Isso tem uns 4 anos, eu tenho 3 anos de aposentada, e assim, meu último ano na escola foi totalmente voltado para isso, foi muito legal. É isso. Nossa, que legal, Fátima. Adorei. Vou trocar figurinhas depois. Adorei essa experiência aí. A gente está com vários projetos no Mutirão do Bem Ver que eu acho que dá para replicar composteiras junto com as hortas, né? Que eu acho que é isso, não dá para pensar uma coisa sem a outra. Acho que é disso que eu estava falando no começo dos ciclos, né? Muito bom. Obrigado. Nada. Agora é a Raquel.
Pronto, estava travada aqui. Não, muito massa, eu adoro essa discussão. Faz acho que uns 3 anos que eu tenho composteira aqui em casa. Aí antes eu fazia ela com minhocas, e aí depois, mais recentemente, eu libertei as minhocas, porque também sou vegana, bateu a reflexão, falei, gente, tô prendendo animais na minha casa. Aí libertei, a gente foi, eu e meu namorado, a gente foi no meio da noite e jogou no mato as minhocas para elas serem felizes. E aí a gente tá fazendo 100 e só para passar esse retorno de que, gente, eu prefiro, assim, na verdade, porque antes eu tinha alguns. Não era sempre, mas de vez em quando dava alguns problemas com as minhocas, assim, porque é isso, de vez em quando você joga um limão, alguma coisa assim, tá tudo bem. Mas de vez em quando elas. Acho que a gente exagera a quantidade, não percebe, e aí elas acabam fugindo. Enfim, dá um trabalhinho a mais, né? Quanto a isso. Tem que ficar bem de olho na umidade também. É bem isso que o Júlio comentou. E sem as minhocas eu tô preferindo porque tá dando menos trabalho nesse sentido. A gente também não produz muito resíduo, então somos em 2 pessoas aqui. E a gente consegue trocar a caixa mais ou menos a cada uns 3 meses. Então, a nossa produção é pouca, né? Dá pra gente, não precisa ficar mexendo tanto, igual seria o caso com as minhocas. Então, tá sendo bem tranquilo aqui a experiência, a gente não teve nenhum problema desde que a gente começou. Já faz uns meses, nem lembro quanto tempo faz, acho que faz quase um ano que a gente tá sem minhoca e é bem legal. E ótimo entender esses fatores, tudo. Obrigada pela apresentação, Júlio. A gente está com essas ideias aí, estamos formulando, estamos conversando ainda para ver como que leva isso, né? Porque a gente está transpondo isso da nossa casa para uma realidade, assim, de uma comunidade com um monte de gente. Então, é legal pensar nessas ideias, né? Com base, a gente vai fazer termofílica, vai fazer mesofílica, como que a gente vai fazer, né? Porque é isso, depende da necessidade, acho que da própria comunidade também e de como a gente conseguir fazer. E essa troca aqui possibilitou a gente dar uma refletida mais sobre isso. Obrigada. Massa, Raquel. Você achou que ficou mais lento sem as minhocas? Só uma dúvida. Você achou, Ficou. né? Tá. Ficou mais lento, sim. Tanto que a gente fez uma atividade com o mutirão com a horta, né? Que a gente está construindo a hortinha orgânica, e daí eu levei os resíduos que eu tinha aqui, e aí eu tive que dar uma filtrada, porque mesmo depois de uns 3 meses ainda tinha uns pedacinhos, isso não aconteceu com a outra. Sim. Mas assim, nada muito grave, tipo, não tinha nada muito inteiro, assim. Só, tipo, espiga de milho, sei lá, alguma coisa assim, tava mais inteirinha. O que eu já ouvi falar que a galera faz com essas sem minhoca, dá uma peneirada. Tem muita gente que às vezes pega umas peneiras daquelas mais grossas, assim. Também já ouvi falar disso. Eu confesso, gente, assim, esse debate que você trouxe aí, o Marcos também, de uma parada mais de veganismo, né, de libertação animal, eu particularmente não tenho, assim, com relação às minhocas. Eu acho que é real uma reprodução da vida ali. O que eu acho foda é quando, tipo assim, que eu já vi muito, assim, muitas vezes, assim, requer um cuidado, tipo, é um ser vivo, que nem, sei lá, um pet, digamos, né, um cachorro, um gato. Então, o que às vezes eu percebo é isso, que rola uma judiação, tipo assim, a pessoa joga, né, descuida, joga limão, não sei o quê. Aí eu acho que tipo, é o mesmo debate de maus tratos, assim, eu diria, né, nesse sentido, mas fora isso, particularmente mesmo, eu acho que seria legal até também a gente trocar mais sobre isso, né, mas porque no fim das contas é uma parada enfim, de reprodução da vida, né, em algum grau, mas eu entendo também que é isso, você fecha numa caixa e tal, tem várias questões assim que são complexas. Acho bom trazer esse debate também. Sim, e tem muita vez também com o que o Marcos comentou de o que a gente precisa descartar, né? Porque aqui em casa, realmente, a gente joga muito, a gente consome bastante limão, bastante fruta cítrica. Então, é isso, estava maltratando as próprias minhocas, né? Talvez tenha até livrado elas do nosso descuidado de vez em quando, assim. Nunca teve nada muito grave. Eu vejo que tem gente que perde todas as minhocas, porque, nossa, deixa chegar nos níveis muito, muito grandes, assim. Mas eu acho que é isso, né? Depende, e aí é legal só da gente saber que tem essa possibilidade também, né? De fazer tanto com como sem minhocas, e acho que depende
Mas também, até pouco tempo atrás, eu não tinha essa reflexão também e, tipo, tava tudo bem, sabe? Não é nada muito... Ninguém vai perder a carteirinha de vegano por causa disso. Muito bom, muito bom. Não, e dá para fazer combinado também. Dá para você fazer nessa coisa, não com relação ao debate animal, mas com relação ao debate do que se coloca na composteira. Você pode ter uma onde você coloca os cítricos e etc, que é um processo mais lento. E eu já fiz isso em algum tempo da minha vida, assim. Hoje em dia menos, mas dá para fazer também combinado. Inclusive depois você pode pegar esse composto, esse que você falou, né, que tem alguns produtos granulados, né, assim, não está totalmente composto, você pode pegar isso e colocar na composteira com as minhocas, por exemplo, e para formar o humus e o biofertilizante, por exemplo. Tem gente que é muito comum também fazer isso para a produção do humus e do biofertilizante. E é isso, o biofertilizante é tipo quase um coquetel de vida, assim, né? Porque, cara, você coloca na planta, é impressionante, assim, dá um up, cara, é bizarro, né? Assim, normalmente a plantinha tá meio murchinha, assim, se você dá uma borrifada ali, já dá uma boa melhorada. Nossa, total. Eu coloquei biofertilizante nas minhas plantas. Eu fiquei falando, gente, eu nunca vi a jiboia, tá parecendo que tomou Viagra. Ela tava louquíssima pra cima. Eu nunca vi a jiboia ficar pra cima. E ela ficou toda animada. Cara, isso rola, é impressionante. É muito bom. Eu acho que isso é uma diferença, assim, né? Mas enfim, acho que depende muito disso, da quantidade, do objetivo. Esses projetos, Raquel, você tinha mencionado, né? O que Fátima também trouxe, que a gente pensa para o mutirão, eu acho que, na minha visão, tem mais a ver com esses sem minhocas mesmo, que você faz, inclusive, talvez num lugar aberto, Porque o que a gente pode fazer nos nossos espaços é incentivar, talvez, composteiras individuais. Tipo assim, por exemplo, eu tô pensando agora lá no nosso projeto, Carol, Fê, enfim, Gilly e a galera, Mariana, que é tipo, a gente tem feito num projeto lá no Chapéu Mangueira, e aí, por exemplo, a gente pode incentivar que cada pessoa do Chapéu Mangueira tenha uma composteira dessa em casa. Pode ser uma coisa, ou uma composteira, tipo assim, essa ideia de cada um ter um baldinho, que é semelhante ao que a empresa faz, né? Cada um tem o seu baldinho lá que vai colocando os orgânicos, e aí alguém da comunidade, da associação de moradores, sai coletando esses baldinhos, e aí incentivando que os próprios moradores façam isso, talvez, né? Mas talvez no primeiro momento teria que fazer esse corre, e ter uma composteira comunitária, junto da horta comunitária. Eu acho que eu vejo esse modelo fazendo mais sentido, assim, e seria nesse formato aberto, né? Uma composteira aberta. Mas, enfim. Legal, e até para essa composteira também não é bom ficar colocando resíduo sempre, né? É legal, tipo, juntar tudo e num dia, a cada semana, sei lá, a gente leva tudo, seria isso, né? Isso. Até porque, por conta do manejo. Porque diferente dessa residencial, que você pode jogar uma casca de banana lá, por exemplo, e não necessariamente você precisa colocar uma cobertura de material seco, você pode deixar ali o material orgânico exposto por um tempo, assim, porque é pouco material orgânico. Nessa grande, essa coisa das camadas, ela é muito mais rigoroso, né? Você tem que colocar o material orgânico e já tem que colocar uma pilha de material seco e deixar aquele negócio quase uma estufa mesmo, assim, cara, sai fumaça, assim, porque de fato é isso, você chega a 50 graus, não sei se alguém já viu isso acontecendo, se já teve a oportunidade de ver, não sei se deve ter no YouTube, de repente, mas assim, o negócio tipo esquenta mesmo, né? Então, acho que tem esse rigor maior de você fazer, não dá para você só ir colocando, até porque está num espaço aberto, a possibilidade de trazer roedores, de trazer insetos e tal, é muito maior. Acho que a Mariana também se inscreveu ali. Sim, eu ia comentar também do que a gente estava pensando, assim, para o território e tal, e a gente estava... acho que a principal questão, assim, era meio que como pensar em relação ao armazenamento, né? Se a gente for pensar numa composteira comunitária, como que a gente não vai poder ficar colocando resíduo toda hora, então vai ter que juntar tudo e armazenar, né? E daí uma preocupação em relação às coisas estragarem, assim, antes de entrarem na composteira. Aí o que a gente estava, assim, meio que pensando, a gente está pensando mesmo, era talvez eu tinha visto um lugar que me ensinou uma mini composteira numa garrafinha PET, né? E as crianças lá são muito envolvidas, elas adoram participar de tudo.
E daí eu tinha pensado em talvez começar assim numa escala muito mini, com composteiras pequenininhas, talvez uma composteira de balde mais comunitária, para ir meio que introduzindo assim processos de compostagem, já questão de separação de carne e tal, que eu acho que potencialmente vai dar mais trabalho do que a gente vai conseguir lidar no começo. E daí depois é passar para essa escala maior. Mas eu não sei, assim, se você tem alguma sugestão sobre essa questão do armazenamento, porque eu tenho uma composteira aqui também com minhoca, né? Que eu ganhei as minhocas. E o que eu faço é que eu congelo as coisas, se eu tenho que acumular, e depois eu tiro um pouco. E só que assim, lá eu não sei se seria uma possibilidade essa questão do congelamento. Não sei. Mas quais produtos você fala? Tipo, produtos O que você orgânicos, falou? em geral. Desculpa. Não, mas você fala tipo produtos orgânicos que você vai Produtos congelando. orgânicos, isso. Mas e por que você não coloca direto na composteira? Porque você acha que vai ficar muito cheia? Porque aqui eu tenho, são 4 pessoas, né? E daí acaba às vezes que quando mexe, quando descasca coisa, é muita coisa. E Ah, eu achei entendi. que quando eu tava colocando mais regularmente, não tava dando conta. Então eu Entendi. acumulo um pouco e daí eu alimento acho que 3 vezes por semana. Ah, entendi, entendi. Ah, você podia tentar colocar uma nova camada Uma nova mesmo. caixa, é. É, uma nova Uhum. caixa, porque acho que talvez deve estar pequenininho. Não, já vi gente com composteira bem alta, assim, né? De 4, 5, assim, ou abre uma ou outra também. Porque, assim, colocar produtos estragados, né, já em decomposição, é super possível, né? O problema é como armazena eles, é isso que você está falando, né? Tipo, deixar eles se estragando fora, né? Então, eu nunca tinha visto muito essa coisa do congelador, não. O que rola do congelador é mais para tipo carnes, né? Que a galera normalmente, tipo assim, quando leva no baldinho para nessas empresas, né? Nessa galera que faz a coleta, eles pedem para tipo assim a galera colocar carne no congelador e colocar no baldinho no dia da coleta. E aí para a pessoa não deixar a carne lá né? Enfim, ficar se decompondo e traindo o bicho, mas acho que eu sugeriria talvez fazer essa outra camada mesmo, porque senão você vai ter mó trampo. Assim, vai ser mais difícil para manter. Mas e numa escala macro, assim, com mais pessoas, tipo, mais casas, por exemplo. Pois Pensando, é, por exemplo, aí já no território da horta. aí eu acho que é mais difícil de ser nesse formato que você faz na sua casa, nesse formato de vermicompostagem, né, com minhoca. Eu acho que tem que ser um. Porque é isso, ele é limitado, né, cara? Porque se você pega como são caixas, imagina, você tem como ter uma coisa muito grande. Ele de fato é para uma família, 2, 3, até 4 pessoas, 5 pessoas, né? Dependendo da quantidade de que se produz e tal. Eu acho que numa escala maior, aí eu acho que são aqueles outros dois modelos, que são tipo composteira aberta, que dá para fechar também, nada disso, mas é, é numa escala maior, assim, que dá para rolar. Eu acho que é isso que a gente tem que talvez pensar lá para os espaços que a gente vai fazer no mutirão aqui no Rio. Porque senão, ou faz várias, cada um na sua casa fazendo a sua, como eu estava falando, assim, ou num esquema de composteira comunitária, né? Acho que fica até mais interessante. A Julie colocou aqui que queria falar. Oiê, então, Julinho, eu queria te perguntar se por acaso você tem alguma noção do quanto isso poderia economizar de gasto público se a gente tivesse composteiras do terceiro tipo. Caraca, boa pergunta, Julia. Eu não tenho esse cálculo assim, mas eu, dá para achar fácil, assim, né? Eu não peguei mesmo, mas onde tem isso muito bem é lá em Florianópolis, que a galera tem um processo de compostagem municipal muito boa. Mas é isso, cara. Dá pra tratar, tanto do ponto de vista. O que eu lembro do Marquito, uma vez numa oficina, né, num debate com ele colocava que você tem um gasto muito grande com o transporte. É impressionante, né? Porque a gente acha que não, assim, mas o transporte, tanto da coleta, de levar até o local, então você consegue reduzir isso em termos de custos. E tem, obviamente, o custo mesmo com a própria produção do lixo, né? Assim, no aterro sanitário. Deve ter, eu posso dar uma procurada depois e compartilhar. Até porque, na verdade, foi um tema que eu pensei em colocar na apresentação, mas não tive foi tempo. Mas que era de tentar visualizar um pouco a dimensão da política pública, assim, né?
de como que está a política pública municipal no Rio. A Conlurb, para quem não chegou a ver, eu acho que a gente chegou a compartilhar nos grupos lá do Mutirão, mas a Conlurb lançou um manual de como montar a sua composteira. Eu confesso que eu acho o manual... Eu até conheço a menina uma das meninas que produziu, a bióloga que trabalha lá, mas eu achei tão, assim, achei muito estranho, assim, sabe, as informações confusas, não ajuda muito, mas, ao mesmo tempo, é uma iniciativa super interessante, sabe, tipo, a Conlurb lançar um manual, né, de como a pessoa pode criar a sua própria composteira em casa, eu acho que já ajuda muito, e lá no site deles, eles têm os relatórios dessa coisa da produção, eu até peguei o dado lá, da produção diária, do quanto que vai para os aterros sanitários, etc. Ainda rola isso lá. Mas acho uma pergunta boa, Júlia. Eu vou tentar ver isso. Acho que até para a gente entender como propõe isso como uma alternativa no programa de transição também, sabe? Dialogando com geração de emprego e renda. Cara, o aterro sanitário lá de Gramacho, ele demorou, o período que ele demorou mais para ser desativado por conta dos catadores que trabalhavam lá no aterro, em condições super insalubres, né? Condições horríveis, mas assim, a reivindicação era renda de quase 5.000 trabalhadores e trabalhadoras. E o que é que faz com isso? Na época, o Eduardo Paes, 2012, ele criou um cartão, tipo um auxílio emergencial, né? Tipo esse da pandemia, assim, um cartão lá, mas que não funcionou muito bem, daquele jeito meio Eduardo Paes, assim, muito mais midiático do que qualquer coisa, e a maior parte da galera ficou sem emprego. Eu acho que pensar numa perspectiva também de geração de emprego e renda, de redução do custo para a prefeitura, eu acho que a gente poderia pensar nisso em termos mais propositivos. Acho uma boa. Oi, será? Foi. Eu ia falar pra gente tirar uma fotinho pra registrar esse sextou. A Fátima já saiu. A gente na mesma atividade, a Fernanda com a Fátima. Todo mundo. Gente, agradecer muito, viu, vocês que ficaram aqui até o final. Adorei. Eu acho que é tipo muito mais simples do que parece. Faz todo sentido fazer a compostagem. E é isso. Vamos que vamos. Marcos, Marília e Julie não estão ligadas. Não sei se é... Isso é de propósito, né? Essa é de propósito, estão se escondendo da gente. O Marcos está fazendo a composteira dele. O Marcos está fazendo ao vivo a composteira. Tá falando e já tá fazendo. Julie vai ligar? Vai conseguir ligar? Deixa eu ver se eu consigo, porque a minha câmera tá tampada. Não sei, geralmente fica a cola do adesivo. Ai, aqui tá escuro, deixa eu tentar. Gente, eu devo estar um bagaço. Oi. Oi. Tá, todo mundo sorrindo que eu vou tirar aqui. Oi. Agora sim. Valeu, gente. Valeu, Júlio. Valeu. Qualquer dúvida, vocês falem aí. Obrigada, boa noite. Tá bem, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.